Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Mendes, estou aqui hoje para falar para vocês a respeito da elaboração do plano de aula para os relatórios de estágio. Este vídeo eu vou falar mais especificamente para o pessoal do ensino fundamental anos iniciais, mas ele também pode servir para tirar dúvidas aí do pessoal que está fazendo plano de aula para educação infantil, porque a premissa é a mesma, tá? Eu vou explicar apenas algumas pequenas diferenças. Antes de começar, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus colegas para fazer o nosso canal crescer e também para auxiliar outros estudantes que aí também têm dúvidas a respeito da elaboração do plano de aula. Gente, já deixou então seu like? Já se inscreveu no canal? Então vamos lá. Eu vou enviar esse modelo aí de plano de aula para os alunos que cumprirem aí com as regrinhas do canal, que seriam o quê? Enviar um print com que apareça a sua inscrição no canal e a sua curtida no vídeo para o WhatsApp que está aqui em cima na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Quero te falar para você também que ainda não conhece nossa comunidade no Hotmart, Comunidade Pedagogia Tira Dúvidas, que eu vou deixar o link aqui. Lá você tem acesso a muitos materiais de estudo, resumos, gabaritos com questões que podem cair aí nas provas, avisos, enfim, tem muito material interessante no na nossa comunidade Pedagogia Tira Dúvida no Hotmart. Seja você também membro, participe, que eu tenho certeza que irá te auxiliar na sua graduação. Então, vamos lá? Gente, esse plano de aula, então, eu quero começar falando o seguinte: existe uma diferença entre aquilo que você precisa colocar no seu relatório e aquilo que a escola onde você vai atuar, de repente, utiliza. O que eu quero dizer com isso? Este plano de aula que eu vou mostrar é o plano de aula modelo que tem que ser inserido no relatório. Necessariamente não precisa ser aquele que você vai utilizar em sala de aula, por quê? Cada escola pode ter um modelo, pode ter um jeito, e você, aluno, estagiário, não terá aí autonomia para modificar, né, a maneira como são feitos os planos de aula na escola onde você vai atuar. Então, o primeiro passo é conversar com a professora regente da classe, para que ela te oriente aí como que é que ela faz o plano de aula, como que ela desenvolve essa aula, para que você faça na prática. O que eu vou falar aqui é o plano de aula que você precisa colocar no relatório com todos os tópicos, né, que o tutor vai olhar na hora de avaliar o seu trabalho. Então, vamos lá? Esse plano de aula, então, ele é dividido aí em todas essas partes que eu estou mostrando para vocês na tela: identificação, conteúdo, objetivos, metodologia, recursos, avaliação e referência. Primeiro lugar, são 6 planos de aula, tá? Tanto para educação infantil como ensino fundamental anos iniciais. E essas aulas, elas precisam sempre seguir esse padrãozinho aí, esse modelo aí para o plano de aula, tá bom? Identificação, você vai colocar a instituição, que é o nome da escola, Escola Municipal Paulo Freire, por exemplo. Professor regente será o nome completo do professor que é o regente mesmo da classe onde você vai atuar. Ana Maria dos Santos, por exemplo. Professor estagiário, que será você, então você vai colocar o seu nome completo. Aí é onde vem a mudança para a educação infantil e ensino fundamental. Educação infantil estará escrito campos de experiência e você irá colocar o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, enfim. Já ensino fundamental, anos iniciais, você vai colocar componente curricular, e você vai colocar língua portuguesa, matemática, história, geografia, enfim, o componente curricular que você deseja trabalhar. Lembrando, pessoal, o seguinte: esse componente curricular, muitos alunos me perguntam no PV, professor, eu posso usar quais componentes curriculares? Gente, no manual lá sobre estágio não fala a obrigação de você trabalhar um ou outro componente. Você pode trabalhar todos os componentes, por exemplo, um por aula, língua portuguesa, matemática, história, geografia. Você pode trabalhar os 6 de língua portuguesa, você pode trabalhar os 6 de história, enfim. Não tem essa exigência, então usem de acordo com a necessidade da classe onde você for atuar e de acordo aí com aquilo que você se sentir mais à vontade. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciência da natureza, ok? Série. Aí será a série que o aluno, a série da classe onde você vai estagiar, primeiro ano, segundo ano, enfim. Turma, você coloca A, B, C, dependendo da turma onde você for estagiar. Período, você vai colocar matutino ou vespertino. Pessoal, essa parte da identificação eu deixei em vermelho, mas você que vai utilizar esse modelo aí, você não pode deixar em vermelho. Só está assim para chamar a sua atenção de que essas informações são bastante pessoais, são informações da escola onde você vai atuar.
enfim. Então, você vai depois selecionar e colocar na cor preta para que fique dentro das normas da ABNT, tá bom? Combinado? Então, entendemos aí a parte da identificação. Vamos para a parte do conteúdo. Gente, conteúdo significa aquilo que será trabalhado na aula. Então, vamos supor que você vai trabalhar números naturais. Você vai trabalhar números naturais. Então, números naturais seria o quê? Matemática, você vai trabalhar contagem, você vai trabalhar adição. Então, esse seria um conteúdo. Você vai trabalhar um conteúdo de história, por exemplo, você vai trabalhar algo que faça os alunos compreenderem a história do bairro. Então, poderia ser um conteúdo, história do bairro, história das famílias, enfim, o conteúdo seria algo relacionado à temática que você vai trabalhar. Objetivos nós temos gerais e específicos. O objetivo geral é 1 e objetivos específicos são 3, sempre começados por um verbo no infinitivo. Então, gerais, eu coloquei aqui estabelecer relações entre a língua falada e a língua escrita por meio do uso da parlenda. Então, esse objetivo geral, gente, é aquilo que eu espero levar o aluno a desenvolver por meio da aula que eu vou ministrar. E já os objetivos específicos, eles derivam do objetivo geral e eles, então, são divididos em 3, sempre começando por verbos no infinitivo, que seria quais? Estabelecer, definir, auxiliar, fixar, apoiar, descobrir, enfim, você vai colocar aí os objetivos específicos que você acredita que serão desenvolvidos naquela aula. E aí nós chegamos à parte mais importante do plano de aula, que é a metodologia. Gente, essa metodologia ela precisa ter no mínimo aí entre 5 e 6 tópicos. Então, na hora que você for fazer, você observa que tem que ter esses tópicos, porque faz parte do que está escrito lá no manual, como exigência da faculdade. Então, você vai colocar aí o que vai ser o passo a passo da aula, do começo ao fim daquela sua proposta. Então, aqui eu coloquei como 1. Eu sempre gosto de colocar assim, inicialmente, a professora deverá receber os alunos com atenção e afeto, auxiliando na organização de todos na classe. Se for seu primeiro plano de aula, você também pode colocar, inicialmente, me apresentei aos alunos com o apoio da professora X, que é a professora da classe, onde eu expliquei que estaria ali com eles durante um período de aulas e tal e tal. Você pode também começar dessa forma, não tem problema. E aí você vai, em seguida, apresentar o tema da aula, que nessa minha proposta seria o componente curricular de língua portuguesa, trabalhando com parlendas. Isso é importante porque os alunos nessa idade, né, desse fundamental, eles já começam a utilizar cadernos de língua portuguesa, o caderno de matemática. Então, você já começa a aula explicando, né, para que as crianças peguem o caderno de língua portuguesa. E aí você vai falar que a aula será sobre parlenda. Segundo, apresentar no quadro cartazes contendo parlendas conhecidas, escritas e com desenhos para ilustrar. Essas parlendas deverão ter algumas partes em branco com uma palavra faltando. A professora deve então ler a parlenda sem falar a palavra que falta. E os alunos deverão descobrir qual é a palavra oculta. Exemplo, batatinha quando espalha rama pelo chão. Então, o segundo passo do plano de aula. O professor vai ter elaborado cartazes escritos, né, nesse cartaz ali com cartolina, partes da parlenda, batatinha quando, aí coloca um traço, espalha a rama pelo chão e desenha uma batatinha bem bonitinha. Aí você pode colocar outras parlendas que você conheça também e fazer vários cartazes e colar no quadro, né, para que as crianças vejam. E aí o professor lê e não fala a palavra que está faltando. As crianças da classe vão ter que pensar. Batatinha quando o quê? Espalha a rama pelo chão. Aí as crianças vão falar, batatinha quando nasce. Então, elas usaram a palavra nasce. Aí você pode usar a segunda parte também da parlenda, né? Menininha quando? Ou menininha quando dorme põe a mão no... O quê? Coração. Aí, então, a criança vai falar as palavras que estão faltando naquela parlenda. Aí vamos para o passo 3. Quando os alunos descobrem qual palavra falta, a professora deve escrever a palavra no quadro e perguntar. Com que letra começa? Por exemplo, a palavra coração. Escreve coração no quadro. Ali onde está faltando um canetão, escreve coração. Aí, com que letra começa a palavra coração? As crianças vão falar com a letra C.
Quantas letras tem a palavra coração? Vamos contar, tem tantas letras. Qual que é a última letra da palavra coração? Então, esse seria o passo 3. Comentar, conversar com as crianças sobre as palavras. No passo 4, neste momento, a educadora deverá falar sobre o espaço que existe entre uma palavra e outra e o quanto isso é importante para que a escrita seja compreendida por quem lê. Então, aí a professora vai falar, vocês perceberam que depois de cada palavra tem um espacinho em branco? Esse espacinho é que faz com que as palavras sejam diferentes umas das outras e faz com que a gente consiga entender o que está escrito. Então, isso aí vocês vão explicar para o aluno dentro dessa proposta. Aí vem o 5, por fim, solicitar que as crianças formem pequenas frases utilizando uma das palavras ocultas nas parlendas e façam também uma ilustração sobre a frase. Então, por exemplo, uma das palavras ocultas era coração. E aí você vai pedir para as crianças escolherem uma daquelas palavras, que você pode até colocar em lista no quadro. E aí a criança vai, por exemplo, colocar lá, meu coração é cheio de amor, o meu coração é grande. Né? O bebê nasce, se eu usar a palavra nasce, enfim, ela vai criar frases de acordo com o que ela pensar. Lembrando que o professor é mediador, então não pode dar respostas prontas. Se a criança colocar uma frase sem nexo, uma frase errada, ela vai errar nas letras, ela vai errar na escrita. Você precisa observar que aquilo faz parte da construção da alfabetização. Então, é importante que a criança escreva da maneira dela e depois ilustre, por exemplo, com o desenho de um coração, com o desenho de um bebê, um desenho, enfim, que faça parte daquela frase que ela fez. E aí, por fim, né, no número 6, a educadora deve visitar cada criança em sua carteira e observar o desenvolvimento da atividade para encerrar essa aula. Então, a educadora ela vai em cada uma das carteiras observando ali as atividades, a maneira como as crianças escreveram as frases e como elas ilustraram, sempre valorizando de maneira afetuosa e atenciosa a participação de cada criança. Nunca criticando, nunca menosprezando, nunca somente julgando ou apontando erros, mas exaltando aí seus acertos e as suas qualidades, porque é pelo erro que a criança aprende também, né? A parte dos recursos, aliás, que é a próxima. Você precisa colocar aquilo que você utilizou dentro da sua metodologia. Vocês viram que eu coloquei que precisariam de cartaz? Então, né, no caso, o recurso aqui seria esses cartazes previamente preparados, aí, utilizando cartolina, etc., né? De acordo com o planejamento. Avaliação. Eu sempre coloco a mesma coisa porque a avaliação dentro dessas aulas de estágio, ela é contínua por meio da observação, né, e participação do aluno. Então, não há nota, é uma avaliação onde se observa e se dá o feedback, ou seja, uma avaliação formativa. Referências. Essas referências aqui é quando você usar uma música do YouTube, você precisa referenciar. Nesse caso, eu utilizei algumas ideias, algumas premissas de um plano de aula que eu encontrei no site Nova Escola, que eu oriento vocês a pesquisar, porque no Nova Escola tem muito material legal, e eu acredito que vocês vão conseguir achar muito material lá, muitas ideias, para então desenvolver o plano de aula. E aí você faz a referência aí certinho, se você listou um livro, você coloca, se você listou uma música do YouTube, você coloca, se você usou algo do Nova Escola, você coloca também para suas referências. Ah, professora, quantas páginas dá um plano de aula desse? Pessoal, não precisa dar mais do que uma página. Então, são 6 planos de aula, vão ser 6 páginas de planos de planejamentos. É bem tranquilo, você faz dessa forma. Lembrando que esse exemplo que eu dei aí sobre Parlenda é para o primeiro ano e é um exemplo apenas. Você vai precisar fazer 6 planos como esse. Como eu disse, você pode usar qualquer outro componente curricular, sempre pensando aí no que aponta a BNCC para cada uma das classes. Eu vou deixar aqui também na descrição deste vídeo o link da BNCC para que você acesse e veja o que você poderia trabalhar, por exemplo, no primeiro ano dentro da língua portuguesa ou dentro de matemática, no segundo ano, terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental. Isso é muito importante. Lembrando que quem for fazer para a educação infantil, a premissa é a mesma, vai mudar de componente curricular para campos de experiência, né? E você vai colocar a metodologia de acordo com aquilo que você for fazer na sala de aula, enfim, a premissa é a mesma, tá bom, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente e compartilhe. Deixe aí nos comentários o que você achou, porque eu sempre respondo a todos. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês e até a próxima.